começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe o nosso companheiro Ricardo Melo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Marcelo. Um prazer muito grande estar aqui. Pode ter certeza disso. E hoje o tema é um tema muito especial, que é o culto no lar. Culto do Evangelho no lar, ou culto cristão no lar, né? Como Verdade. se diz. E antes que a gente adentre propriamente dito esse assunto, nós gostaríamos de saber de você a respeito da chamada evangelioterapia. Muito se fala disso. Quais são os benefícios desse tratamento? Marcelo, são muitos. Sem sombra de dúvida, são muitos. Ainda mais num mundo como o nosso, em que a gente recebe tantos estímulos externos, né, com o objetivo de prender a nossa atenção naquilo que está do lado de fora, as correrias do cotidiano, muito estresse, ansiedade, cobranças, né, na vida profissional, nos aspectos pessoais. Então, a evangelioterapia, que nada mais é, como o próprio nome sugere, da gente utilizar a terapêutica do estudo do Evangelho para acalmar as nossas almas, alinhar os nossos corações com o nosso divino propósito de vida, acaba trazendo um nível de paz e de segurança muito grande. Uma coisa que é muito pertinente, acho que mencionar para o pessoal, é que a evangelioterapia não quer dizer que você vai pegar livros extremamente difíceis, complexos, vamos estudar o Antigo Testamento da Bíblia, né? Eu preciso decorar os versículos. Não, muito pelo contrário. É uma prática super salutar, em que cada um de nós tem a oportunidade, ao mergulhar nos ensinamentos do Evangelho, na sua simplicidade, né? Na sua profundidade, então, fazer com que a nossa alma fique em paz. Podem ser usados livros de apoio, que não necessariamente o Evangelho. Com certeza, não, muito antes pelo contrário. Aliás, acaba que agrega um grande valor, né? Porque o que nós entendemos pela prática do Evangelho, esse processo do Evangelho? Tudo aquilo que nos faça seres humanos melhores, né? Que acalente a nossa alma, que nos traga a boa nova, né, como Jesus, assim, sugeriu com toda a sua doutrina. Então, além do próprio conteúdo do Evangelho, nós temos várias obras supporte, quer dizer, no decorrer, de repente, da nossa entrevista, a gente pode até citar algumas dessas obras, né, para as pessoas, de forma que possam servir de fonte, né, de sustentáculo aí para essas reflexões. Ricardo, então o que é, afinal de contas, o culto do Evangelho no lar, ou o culto no lar? Olha, Marcelo, nada mais é do que a oportunidade que nós nos permitimos de, como o próprio nome sugere, termos a condição de, periodicamente, no nosso lar, nós estabelecemos um horário pré-determinado, enfim, um momento específico, com toda uma linha de preparo, a fim de que a gente possa fazer o estudo desse Evangelho dentro da nossa casa, trazendo esses benefícios para a nossa família, para as pessoas que a gente tanto ama, obviamente para nós mesmos, sempre baseado no conceito e em toda essa capacidade doutrinária e, naturalmente, benfeitora, né, que o Evangelho tem para trazer para os nossos corações, para as nossas mentes, enfim, para a nossa conduta. Então quer dizer que culto não é um ritual? Não, de forma alguma, muito antes pelo contrário. Aliás, a sua pergunta é muito boa, porque acaba que permite que a gente possa estabelecer algumas diferenças, né? Tudo na vida pode ser um ritual ou não, depende muito de quem faça, depende das projeções até inconscientes das pessoas que estão fazendo. Então muitas pessoas podem tentar transformar o culto num ritual que não tem nada a ver com o culto no lar. Tem a ver muitas vezes com as necessidades de cada um, que às vezes até de uma maneira inconsciente fazem isso. O culto no lar é um processo muito simples, que qualquer pessoa pode fazer. Aliás, o culto no lar qualquer ser humano de qualquer religião pode fazer. No nosso caso, o culto do Evangelho cristão no lar, seguindo as premissas da doutrina espírita, obviamente vão seguir as predisposições que o Espiritismo nos oferece. Mas qualquer ser humano, qualquer pessoa, até uma pessoa curiosa que não seja espírita e está nos assistindo agora, ela pode seguir as mesmas premissas e ter um momento em que ela tenha contato, né, com o Evangelho, com as lições do Cristo, enfim, a fim de trazer paz para si próprio, para sua família e para sua própria casa, para sua moradia. Você usou um adjetivo aí que eu achei interessante. Você usou a palavra simples. Uhum. A ideia do culto é de simplicidade, ou as pessoas precisam ser muito eruditas, muito cultas para fazer. Não, até porque, veja bem, imagina só, você chega na sua casa, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Tem familiares que às vezes nem são tão simpáticos à questão do culto. Você chega lá tentando mostrar que você sabe muito, né? Ou pega livros difíceis, que de repente nem você mesmo está dando conta de ler ou entender aquilo que está sendo dito, não vai haver alma. Não tem simplicidade. A mensagem do Evangelho, Marcelo, ela é profunda porque ela é simples.
ela fala ao coração, muito antes, às vezes, até de falar ao nosso cérebro, de falar ao nosso intelecto. E essa é que é a proposta. Nós já temos muitos mecanismos na nossa vida prática que tornam complexa a nossa existência e até mesmo a compreensão das lições da vida, né? A gente tenta quase que intelectualizar ad contínuo, quer dizer, continuamente, aí, via várias religiões, as lições do Cristo. A proposta do Evangelho é o inverso. É tornar simples, tornar próximo, junto do coração humano, da nossa alma, todos os benefícios que o Evangelho pode ter, trazendo esperança, conforto às famílias, nos trazendo coragem para as batalhas do dia a dia e uma série de outros benefícios que depois a gente vai mencionar. Dentro, então, desse conceito de simplicidade, quais os livros que nós podemos usar durante a realização do culto no lar? Obviamente, lembrando, né, aos nossos companheiros que, como nós estamos tratando aqui num site espírita, estamos falando de espiritismo, a nossa indicação, é claro, não pode fugir dessa linha. Pelo menos nesse momento é o ideal. O que nós entendemos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, sem sombra de dúvida, é a base doutrinária, né? Principalmente das obras do Pentateuco kardeciano, é aquela que tem um referencial mais palatável, né, para o estudo no Evangelho. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Porque é mais simples, trata especificamente do Evangelho, fica mais simples para que as famílias possam acompanhar os ensinamentos. A própria fala de Kardec é muito didática, né? É uma sugestão. E você tem várias obras acessórias. Por exemplo, uma muito famosa, Psicografia do Chico, do Espírito Neio Lúcio, é o livro Jesus no Lar, que narra 50 histórias, né, de Jesus juntamente aos seus discípulos e muitos que o seguiam nos cultos no lar que foram feitos, né, à sua época junto de nós aqui. Com certeza, épocas extremamente saudosas. E são histórias maravilhosas, cheias de didática, de profundidade, e são metáforas, são histórias, e a história vai no coração das pessoas, isso ajuda muito. Eu também gosto muito das obras de Emmanuel, mas especificamente de Palavras de Vida Eterna, porque ela é mais simples do que algumas outras obras e permite, com essa forma mais simples, de chegar a um público maior. Esse livro de Emmanuel aqui é um livro de mensagens. É um livro de mensagens, exatamente. Emmanuel tem vários livros de mensagens maravilhosos, né? Alguns companheiros que já têm o hábito, né, de estudar Emmanuel sabem disso. Nós sugerimos o Palavras de Vida Eterna até no limite aqui da nossa avaliação, porque nós acreditamos pela própria experiência de outras pessoas que já trouxeram para nós, da facilidade, um pouco mais da facilidade de compreender essas lições que Emmanuel traz, mas até de que outros livros, como Fonte Viva. Eu já vi muitas pessoas falando, eu quero colocar Fonte Viva no estudo, que é um livro riquíssimo, mas ele é um pouco mais denso, exige estudos mais profundos, que talvez o momento do culto, justamente que tem um tempo relativamente curto, né? E nem sempre tem pessoas que estão ali para estudar, predispostas a estudar, talvez não favoreça. Então daí a sugestão de Palavras de Vida Eterna. E onde que nós podemos realizar o culto? Pergunta muito boa. Olha, muitas pessoas podem até falar assim, eu já ouvi falar que eu posso realizar o culto em qualquer hora ou em qualquer lugar. Quer dizer, o ideal é que nós realizemos o culto, como o próprio nome sugere, no nosso lar, evitando fazer culto em varandas, do lado de fora, no quintal. Por quê? Para que a gente tenha a proteção do nosso lar, inclusive do sistema físico. Quando eu falo proteção, é você evitar o quê? Ventanias, é você evitar barulhos externos. Então, qual que é o ideal? Escolha um lugar na sua casa, no seu apartamento, enfim, onde você more, que seja confortável, silencioso, em que a família se sinta bem, ou se não for o caso da família participar, for o seu caso, em que você se sinta à vontade e que acabe criando esse clima de introspecção que é tão saudável, né, para o estudo do Evangelho. Ou seja, a ideia é não ser incomodado e também não incomodar. Exatamente, essa é a ideia. Bem, é a linha da simplicidade, é a gente seguir esse processo. E quais devem ser a frequência do culto e a sua duração em cada reunião? Olha, a orientação, né, que sempre a espiritualidade tem dado às casas espíritas, aqueles que seguem essa linha do culto no lar, é que o culto seja feito uma vez por semana, pelo menos, e a duração é um pouco relativa, né? Algumas pessoas fazem o culto durante 30 minutos, outras, dependendo do nível de participação dos envolvidos, esticam ele um pouquinho mais para 40, 45, até 1 hora no máximo é o aconselhado. Mas o importante é você perceber como é que é a interação dos participantes do culto. Por quê? Imagina só, nós vamos fazer um culto de 50 minutos, mas dependendo da
forma como o culto vai ser feito, daqui a pouco nós vamos falar disso, da meia hora já está todo mundo olhando no relógio para ver que hora vai acabar. Você vai quebrar a vibração, não vai prestar atenção, então é melhor que ele termine em meia hora. E às vezes acontece o inverso, né? Às vezes as pessoas estão tão envolvidas, Marcelo, no culto, faz tão bem que meia hora está todo mundo, ai não, tomara que estique um pouquinho mais um pouquinho mais. Poxa, se é um desejo comum, por que não aproveitar desse momento? Vai fazer bem para você, para a família, para sua casa, poxa, para o coração. Então, apenas 1 hora no máximo por semana. Sim, ou seja, é no um máximo. Tempo, é um tempo muito curto para uma semana inteira. Não é isso? Não, sem dúvida. Se você levar em consideração que a gente fica horas e horas na frente da televisão, sem nenhum demérito a isso, mas horas e horas, às vezes dedicando a outras atividades que mais tiram a nossa energia do que renovam a nossa energia, poxa, uma questão de lógica, 1 hora passa a ser realmente até pouco. Então esse negócio de falar eu não tenho tempo, não funciona, né? Tempo é uma questão de preferência, de foco, de prioridade. Poxa, se a gente tem tanto tempo para colocar foco em questões externas, que às vezes tiram a nossa energia, trazem, como nós dissemos agora há pouco, às vezes até mais ansiedade, né, do que serenidade, por que não ter um mínimo de tempo para cuidar da nossa alma, do nosso bem-estar e, mais importante até, junto com a nossa família? Isso é muito relevante. E é obrigatório que todos os moradores do lar participem do culto? Não, de forma nenhuma. Até porque se fosse não ia funcionar. Imagina só, você chega para alguém na sua família, cria essa situação. Você é espírita. As pessoas da sua família não são espíritas. Aí você chega e fala, o negócio é o seguinte, eu vou fazer o culto no lar, vocês estão obrigados a participar. Não vai funcionar. Sentido, né? Não tem sentido. Porque se a lógica do culto é exatamente a fraternidade, o exercício do evangelho para o bem-estar, a gente não pode impor nada a ninguém. O que se sugere é que, se você vai iniciar o culto no lar, você faça um convite inicial às pessoas da sua família. Naturalmente, aqueles que se mostrarem simpáticos, receptivos à ideia, concordarem em seguir a linha espírita, se naturalmente esse é o seu caso, o processo todo pode fluir da melhor maneira possível, mas se eventualmente também os familiares falarem eu não quero, não concordo com isso, então minha religião é outra, ou a minha praia é outra, como algumas pessoas falam, né, utilizando a gíria, nada impede que você faça, entre aspas, a sua carreira solo e seja muito bem sucedido. Então, Ricardo, você quer dizer que uma pessoa qualquer pode fazer o culto sozinha, sem participação de outros encarnados? Sim, com né? toda certeza. Aliás, acho que essa é uma questão que merece até um comentário bem mais trabalhado. Né? Porque o que acontece? O fato de se fazer o culto de uma maneira periódica dentro do nosso lar, não necessariamente pela ideia de lar, significa que você tem que ter outras pessoas ao seu redor. E não é uma obrigatoriedade. Essa é uma escolha, antes de mais nada, sua. Né, que também pode ser das pessoas que você tanto ama, talvez não seja. E aí vamos entrar na linha de respeito. Mas você pode fazer isso, seguindo as mesmas orientações, né, de não incomodar ninguém, de procurar não ser incomodado, né, de tendo o seu espaço, de repente você pode fazer no seu quarto, ou em um momento em que as pessoas já tenham adormecido na sua casa, vai depender muito da sua rotina, em que você siga o mesmo procedimento padrão que seguiria se tivessem outras pessoas. Mas o importante é que você mantenha essa disciplina e principalmente entenda, né, que a proposta do culto é, antes de mais nada, evangelizar a si próprio. Para partir do nosso exemplo, das nossas conquistas espirituais, né, na nossa conduta, isso possa ser representativo para as pessoas ao nosso redor. E não fazer um movimento de fora para dentro, né, querendo que os outros mudem, que os outros venham participar ou acreditem naquilo que a gente acredita. Então o fato de você fazer sozinho não tem demérito nenhum, muito antes pelo contrário. Né? Até mostra a sua dedicação e como realmente você acredita na presença, né, dos benefícios que o culto do Evangelho no lar pode oferecer. Ricardo, nessa hipótese da pessoa fazendo o culto sozinha, como que você acha que ela deve se vestir? Ela está sozinha no quarto dela. Você acha que ela deve... postura, boa pergunta. Eu estou sozinho, deixa eu tirar a camisa aqui, né? Estou chupando um picolé, estou fazendo alguma coisa, estou comendo alguma coisa. Não, de forma nenhuma. Você está com postura, mais do que isso, mais até do que para a própria espiritualidade, para a nossa própria inconsciência, para que nós entendamos que esse é um momento sério. Quer dizer, se eu estou me preparando para poder fazer alguma coisa que eu levo a sério, eu estou bem vestido, quer dizer, estou vestido, né, adequadamente, por que eu não vou estar vestido adequadamente? Puxa vida, eu tenho uns amigos espirituais que estão ali com esse propósito, né? E mais do que isso, eu tenho uma proposta interior de estar me concentrando de uma maneira séria. Então, eu vou fazer o culto lá deitado na cama. Andeu virado lá para a parede como se eu estivesse lendo um livro deitado. Não, só fazer sentado. Para que você desperte o seu nível de concentração e, mais do que nunca, nós mostremos para nós mesmos que ali é um momento de grande seriedade.
Porque muitas pessoas às vezes têm essa ideia, pô, mas eu não estou vendo ninguém, né? Coisa esquisita, tô fazendo sozinho aqui. Quer dizer, tudo bem, tem outra pessoa junto, mas tem um encarnado, pô, mas eu estou sozinho, então tem que acreditar que tem uns espíritos aqui ao meu redor. Você não tem que. Quer dizer, o fato de a gente acreditar ou desacreditar que há presença espiritual não vai fazer com que eles não estejam. Eles não dependem da nossa crença para continuar nos beneficiando e se fazer presente em nossas vidas. Agora, se nós tivermos esse alinhamento interno, sem sombra de dúvida, acho que só vai fortalecer o nosso vínculo com o compromisso. E com relação à presença de pessoas que não são moradoras daquele lar? Nós temos que tomar cuidado. É a pergunta muito pertinente também. Por quê? Imagina só, em tese, o que é aconselhável, né? Uma pessoa, enfim, você tem um vínculo especial com ela, mora no seu lar, e você vai falar, eu faço o culto lá todos os dias, ou aliás, desculpa, uma vez por semana em tal horário, você não gostaria de participar? A gente tem que avaliar até que ponto que a participação da pessoa no culto não vai ser um conflito de ideias, porque essa é uma questão séria, né? Imagina, eu vou chamar um amigo meu, que ele tem uma visão totalmente contraditória à visão espírita que eu abraço, e eu vou trazê-lo ao culto porque eu quero que ele se torne espírita. É totalmente fora do propósito. O objetivo do Evangelho não é fazer proselitismo, não é fazer sectarismo, não é ficar divulgando a doutrina para ninguém. É que a gente possa se alimentar espiritualmente. Então, um ambiente de bem-estar, de equilíbrio, inclusive de fraternidade entre os presentes é essencial. Isso não é uma exclusão do outro companheiro ou da companheira. Pelo contrário, é o bom senso de nós cuidarmos do espaço para se cuidar do Evangelho. Então, qual que é a ideia? Se você identifica que as pessoas que você vai convidar são pessoas que estão alinhadas com a proposta que vai ser trabalhada no culto do Evangelho, ótimo, excelente, que venham para poder somar e vão somar bastante. Mas por algum motivo houver algum tipo de indício, de rusgas, de disputas, enfim, de indiferenças, para evitar que o processo do culto se torne um palco de, às vezes, troca de ideias, a gente sabe, às vezes, até de agressões entre familiares, isso infelizmente acontece. Um lê o Evangelho e fala, isso aqui é para você, ó. Imagina que situação. O outro, não, eu tô lendo isso aqui é para você. Não funciona. Seria contraditório, né? Totalmente. Aos propósitos do culto, né? E o que fazer, então, se alguns moradores do lar discordam da prática do culto, não aceitam a prática do culto? Olha, primeira coisa, respeite. Porque todas as pessoas têm o direito de fazer suas escolhas. Agora, por outro lado, como você também é uma pessoa, um ser humano, você tem o direito de fazer a sua escolha. Então a ideia não é que você imponha o culto às outras pessoas, até porque impondo é que não vai funcionar mesmo. Eles vão criar birra de tipo, da doutrina, associando a doutrina ao seu comportamento, que é uma questão complicada. As pessoas não conseguem muito separar uma coisa da outra, né? Então qual que é a proposta? Evite o conflito. Vá seguir o culto, no caso, a gente mencionou agora há pouco, faça o seu culto sozinho, se esse for o caso. Ou se de repente a família é grande, então, um exemplo, 5 pessoas, 2 pessoas têm ideias afins, né? 3 não compartilham com esse ideal. Ok, então vocês 2 se reúnam periodicamente e façam do seu exemplo. Acho que essa colocação é importante para nós, né? O nosso exemplo é o maior outdoor das graças divinas através da nossa alma. Sem dúvida. Ele é muito mais contundente, ele é muito mais... qual que é a expressão que vem? Ele é muito mais forte em termos de divulgação do que qualquer palavra. É muito mais convincente, essa é a expressão, ele é mais convincente. Então que o nosso exemplo possa despertar. E as pessoas, quem sabe, olha que legal, façam uma associação. Nossa, depois que o Ricardo começou a fazer aquele culto, aquele negócio que ele faz aí no quarto de vez em quando, ele está tão melhor. Briga menos, está mais compreensivo, está tendo atitudes mais coerentes. Poxa, acho que eu vou conhecer. Deixa eu descobrir o que ele está fazendo. Né? Provocaria o interesse. Sim, sem dúvida. Ricardo, e com relação às presenças espirituais no lar, depois que se inicia a prática regular, né, do culto do Evangelho, fala pra gente, por favor, a respeito dessas presenças e até mesmo de todas as categorias de espírito que podem frequentar o nosso lar, que frequentavam antes, que passarão a frequentar. O que você tem a nos dizer? Longa história. Bem, vamos lá. O que nós sabemos, né? Nós sabemos que somos rodeados, né, por muitas testemunhas. Paulo de Tarso já nos falava sobre isso. Nós sabemos que cada um de nós possui as suas afinidades espirituais. Bem, o que significa dizer que essas afinidades espirituais podem ser de espíritos de várias classes, né, de várias ordens, do ponto de vista do sentimento, da sua evolução interior. Então é claro que no nosso lar nós estamos levando, de certa forma, esses vínculos que vão estar sempre nos acompanhando.
Então, vamos falar isso um pouco antes do culto no lar. É muito comum em alguns lares, principalmente em que maus hábitos preponderem, vícios de todas as ordens, muitas vezes, inclusive morais. É isso que eu ia mencionar agora. Os vícios, você tem os vícios de ordem, enfim, alimento, alcoólico e esses vícios de comportamento, os vícios morais, famílias que brigam entre si, que se desrespeitam. Isso é muito triste, né? E gera uma vibração muito antagônica, a vibração de paz e de harmonia que as famílias tanto buscam. Gente, não tem jeito. Tem semelhante atrai semelhante. Então, se nós temos um ambiente em pé de guerra na nossa casa, não adianta imaginar que nós vamos ter espíritos iluminados que vão ficar felizes de estar ali, né? Não seria até injusto pensar nisso. Então, é claro que nossa casa, além de estar poluída com as energias que nós, hipoteticamente, nesse exemplo, estaríamos gerando, nós também, muito provavelmente, vamos atrair espíritos que têm o mesmo diapasão, que têm o mesmo nível de afinidade. Culto no lar entra em cena. O que acontece? Primeira questão. Se realmente o culto ele entra em cena, ele começa a ser feito e ele começa a provocar uma mudança em nós, o nosso exemplo, a nossa mudança vibratória, a nossa mudança de conceito, de postura de vida, começa a fazer com que aqueles espíritos que nos acompanham tenham que tomar uma decisão séria em relação a eles. Porque eles não vão suportar, porque as energias são antagônicas, estão das duas uma, né? Ou eles acabam cedendo essa mudança e mudam junto ou se afastam. Então esse é um ponto comum. E o fato do culto estar sendo feito periodicamente dentro, né, da disciplina, da lógica que se espera que ele seja feito, se mostrando essa seriedade para o mundo espiritual, faz com que o lar tenha uma proteção. Claro, puxa vida, não foi Jesus que disse que onde houvessem 2 ou mais em seu nome ele ali estaria? Né? Então há uma grande proteção. Então nessa luz, essa proteção que o lar recebe beneficia a todos, mesmo aqueles que não participam, né, de uma maneira direta, ostensiva no culto no lar. Por quê? Porque as energias elas são trocadas, né, elas são retrabalhadas, as energias dos participantes naturalmente também vão ser buriladas, purificadas, os espíritos que estiverem ali ao redor, que eventualmente tiverem más intenções, né, em relação aos participantes, eles acabam sendo beneficiados, ainda que não queiram isso, normalmente eles não querem isso, né, mas de uma maneira indireta. É a história da luz, né? Kardec fala disso tão bem no livro A Gênese. Não há escuridão, há ausência de luz. Então, de repente, a gente vive num lar que está cheio de escuridão, no sentido de discussões, de problemáticas comportamentais, de ausência de amor, de fraternidade. De repente, você acende um pouco de luz, sabe? Você acende um fósforo de luz, mas às vezes é o suficiente num campo totalmente escuro para chamar uma atenção. E também muitos espíritos, enquanto estavam encarnados, eles não tiveram oportunidade de ter contato com o Evangelho. Então o culto se tornaria uma espécie de escolinha para perfeito. Enquanto eles estão vinculados. E é interessante, isso me faz lembrar também, pegando um gancho aqui na sua colocação, que é muito importante que a leitura, que o culto seja feito com muito amor e carinho, que as coisas também sejam faladas em voz alta, né? Você vai falando, porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou pensando em algo interessante e não vou falar com ninguém. Não, tem que falar. Por quê? Porque nesse cursinho os espíritos estão prestando atenção. E o seu companheiro, se você estiver fazendo o culto com alguém, também está prestando atenção. Essa pessoa ela pensa, vou fazer o culto lá sozinho, então só vou ler. Em silêncio. Só que o espírito, em determinada faixa de evolutiva, ele não lê pensamento. Não lê pensamento, ele não consegue. Então é muito importante ler em voz alta. Não tenho dúvida, o efeito ele é totalmente diferente. E aí a gente faz uma escola mesmo. Poxa, nós sabemos as histórias. O Chico ficou em Pedro Leopoldo durante quase 2 anos, fazendo reunião, entre aspas, pública, quase que um culto no lar, né? Porque encarnadamente era ele sozinho. Mas na verdade ele não estava sozinho, ele estava encarnadamente sozinho, mas o Luiz Gonzaga tinha uma multidão de espíritos, né? E Emmanuel sempre lhe chamava atenção para isso, assim, presta atenção aqui, né? Enquanto os que vêm aqui te ouvir constantemente. Então pro povo lá fora que passava, olhava, coitado do Chico, né? Tão bonzinho, mas tão biruta. Fica lá, tadinho, uma vez por semana falando sozinho, tem ninguém ali dentro daquele auditório, e ele vendo aquela multidão. Bom, na nossa casa nós temos a multidão que nós estamos atraindo. Então assim, sem me tornar prolixo, né, repetitivo, o culto no lar é uma grande bênção para a nossa alma e para o nosso lar, inclusive para aqueles espíritos que nos acompanham, né, para aqueles seres que, tanto quanto nós, precisam de um pouco mais de luz. Ricardo, vamos falar agora da parte prática, né? Vamos aos procedimentos para se realizar efetivamente um culto no lar. Você falou do ambiente, de se escolher um local da casa mais isolado. Mas o que as pessoas precisam preparar em relação ao mobiliário? Como que um culto se inicia? Bem, primeira coisa, nós devemos ter um horário
que vamos cumprir rigorosamente, de uma maneira disciplinada, semanalmente. Muitas pessoas às vezes não entendem esse horário e acham que esse horário é só para elas. Não, esse horário é para os amigos espirituais que estão lá, porque os espíritos, né, que têm um nível de evolução maior, eles têm muito trabalho, eles não estão por nossa conta, não. Ah, não, eu estou com vontade de fazer culto hoje, deixa eu fazer. Eu estou com vontade de fazer um outro culto. Nada impede que a gente possa fazer os nossos estudos em qualquer momento, mas o compromisso do culto é o compromisso. Então a primeira coisa é, eu vou fazer o culto em tal dia, hipoteticamente aqui, eu vou fazer o culto domingo, 10 horas da manhã. Então todo domingo às 10 horas da manhã, esse vai ser o nosso referencial, vai ser terça-feira às 20 horas. Ou seja, o encarnado escolhe o horário e o dia que ele quer. Sim. Mas é importante que ele escolha e mantenha aquilo que ele se propôs. Porque ele se propôs. Exatamente. Por quê? Porque vai haver todo um trabalho espiritual para que o culto aconteça. Então não pode ficar mudando de uma hora para outra assim, uma né? semana para outra, ou seja, novela é sempre no mesmo canal e no mesmo horário. Né? Exatamente. Então o culto tem que ser também. Tem que ser também. É o jogo de futebol do mesmo jeito. Então o culto tem que ser também. A linha de raciocínio, gente, é a mesma. Enfim. É uma questão de priorização sempre da pessoa. Sempre, sempre, sempre. Pois bem, definido então o horário do culto, nós já mencionamos aqui a questão do local adequado dentro do seu lar, que você ou a sua família, enfim, se sintam à vontade, confortáveis. O que a gente tem que entender? O culto, ele vai se iniciar oficialmente na hora que você se predispôs. Hipoteticamente, de novo pegando o exemplo do domingo às 10 da manhã. Mas você não vai levantar 10 horas da manhã, quer dizer, 5 para as 10, levanto, vou no banheiro rapidinho, agora é a hora do culto. Não, você tem que ter uma preparação prévia. Então assim, o ambiente está limpo, é importante você ter um ambiente agradável, arrumado, para que visualmente também seja prazeroso para as pessoas. Poxa, é o lugar onde nós vamos estudar, né? Onde nós vamos receber talvez até algumas visitas, nossos familiares vão estar. Isso mostra até um certo respeito, não é uma questão de ritual, é de bom senso, né? Para nós estarmos lá. Bem, posso pegar no gancho? Vamos lá, vamos conversar. Da preparação. Você diria que no dia do culto as pessoas devem se preparar mentalmente desde cedo para chegar no horário do culto? Não tem a menor sombra de dúvida. Olha, se sem o culto a gente já deveria viver num regime, né, de saúde mental muito mais avançada, muito mais purificado que a gente faz, imagina em dias especiais. Pô, nós vamos receber uma visita muito especial. Olha, as visitas especiais do nosso lar, os amigos de luz vão estar lá. Só questão séria, assim, né? Como aqueles necessitados. Que merecem todo o nosso respeito. Exatamente, da mesma maneira. Porque se eles estão lá, porque estão normalmente vinculados a nós. Né? Então nada mais justo que a gente se prepare. O que não é saudável é essa questão de, tá na hora de ir pro culto. Como se fosse uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer. Mais do que nunca é um momento específico em que a espiritualidade prepara todo um ambiente para que as bênçãos venham para o nosso lar. Então é importante a gente se preparar. Exemplo, se o culto começa às 10, que seja no mínimo 9h30 da manhã, né? Que haja uma preparação do ambiente, que as pessoas já comecem a se vincular mentalmente, cheguem um pouco antes, fiquem de repente em silêncio. Algumas pessoas gostam de colocar uma música suave, né? No pré-culto. Vamos chamar essa fase de pré-culto, né? Facilita a aproximação da espiritualidade e organização exatamente. do nosso lar. Facilita que as pessoas mentalmente comecem a diminuir suas ansiedades ou se desliguem, né, dos seus afazeres cotidianos para se vincular àquela linha de benefício que já começou a acontecer, né? Vai ficar mais ostensivo a partir do momento que o estudo começar. Mas enfim, em paralelo a isso, aí tem as questões de ordem prática, né? Além dessas, né? Por exemplo, a água. Você vai pegar uma jarrinha com água, para quê? Por quê? Porque a água vai ser fluidificada. Nós sabemos que os nossos benfeitores espirituais, através da fluidoterapia, ou seja, né, da aplicação de bons fluidos, a água, que é facilmente magnetizável, vão oferecer para nós muitos recursos que vão trazer, sem sombra de dúvida, grandes benefícios para o nosso corpo, do ponto de vista físico, e mais ainda, energias para que nosso ser espiritual e, enfim, os nossos corpos espirituais possam se alimentar dele também, através da água. Ou seja, não é só na casa espírita que se obtém água fluida. Não. No lar também. No lar também. Ainda mais se for um lar sério, comprometido com a prática do culto, porque você vai criar um ambiente mental muito depurado. Né? Assiduidade no culto, né? Sempre, continuamente. Continuidade. Que as pessoas não fiquem brigando entre si, aquilo que a gente mencionou agora há pouco. Por isso a importância de se participar as pessoas que têm uma linha de afinidade com o culto. Então essa é uma preparação prévia. Não há necessidade de rituais, não há necessidade de, agora deixa eu colocar arranjos em cima da mesa. Não, uma mesa simples. Tudo. Gente, o culto é simplicidade. É simplicidade. Ou seja, seria a água,
os objetos que vão ser usados, os livros, etc., né? E pode-se colocar também, por exemplo, um papel com anotações para as pessoas para as quais se vai dirigir as preces? Claro, com toda certeza, com toda certeza. Você vai canalizar suas vibrações ali. Problema nenhum. Algumas pessoas, inclusive, gostam de anotar, acho isso muito legal, gostam de anotar as reflexões que acontecem no culto. Pô, isso é fantástico. Mas é um material simples, né? Quer dizer, não é nenhum adorno, não é nada além do que o estritamente necessário para se viver aquela experiência do Evangelho. Na verdade, acho que o culto no lar é uma experiência de contato com o Evangelho. É um grande laboratório existencial que nós nos permitimos dentro do nosso lar, cujos ganhos vão se estender muito além, né, do período de duração do culto. E essa é uma questão que a gente tem que ter em mente. Porque se a gente tiver isso em mente, Marcelo, nós vamos ser disciplinados, né? Nós vamos valorizar, nós vamos cuidar desse instante. Muito bem, vamos agora então à parte seguinte. O culto, nós fizemos a preparação e vamos iniciá-lo. E como é que a gente deve proceder então? Bem, primeira coisa, se você estiver sozinho, então não tem... Bem, você vai ter que fazer a prece de início, né? Se você estiver com outras pessoas, nós vamos selecionar, vai haver uma escolha, quase que livre escolha. Quem vai fazer a prece de abertura? O culto começa com uma prece de abertura. Uma prece simples, normalmente feita do fundo do coração, né? Baseada no seu sentimento, sem necessidade de grandes discursos, palavras bonitas, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar ali, agradecendo a presença amiga, né, dos benfeitores espirituais, e pedindo para que o culto transcorra num clima de tranquilidade, de serenidade, de harmonia, né, que todos os presentes fiquem à vontade, estejam sensibilizados para compreender, absorver esse manancial de bênçãos que o culto vai trazer. Então, a prece simples. Essa prece vai facilitar, então, a sintonia com a espiritualidade, né? Sem dúvida. Vai permitir que todos os presentes se sintonizem ainda mais, principalmente caso aqueles que não estejam, que não tenham feito essa preparação prévia dos minutos antes, a estarem mais receptivos ao ambiente da espiritualidade. E também acaba que é um momento demarcatório. O culto começou. Isso é importante. E aí, vamos à dinâmica. Os livros estão lá e vamos deixar para falar das crianças mais tarde. Vamos falar dos adultos. E o culto se inicia, e aí? Bem, aí o que acontece? Cada lar normalmente segue uma dinâmica que lhe é própria. O que é aconselhável, principalmente para quem vai começar a implantação do culto do Evangelho, é que você possa seguir um determinado livro sequencialmente. É uma possibilidade, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos pegar o Evangelho e estudar partes do Evangelho. Não há necessidade de você ler um texto grande, longo. Na hora que você chegar no final já até esqueceu dos 2, 3 primeiros parágrafos. É até melhor fazer em pequenos trechos de cada vez, né? Exatamente. Então você lê um pequeno trechinho, pronto. Vamos degustar. Nós não temos pressa no culto. Nós queremos degustar o Evangelho, saborear o Evangelho. Não tem que ter pressa. É um pequeno trechinho, então aquele que leu pode fazer o seu comentário de uma maneira breve, objetiva, estendendo a oportunidade para outros fazerem. Porque isso tem que ser em vista também. Muitas vezes o que pode acontecer? O companheiro, até com boas intenções, né, uma companheira, que talvez tenha mais facilidade na expressão, na fala, pode monopolizar o comentário dos textos lidos, inibindo outros presentes, mesmo que sejam seus familiares. Muitas vezes, embora não seja essa a intenção, a pessoa tenha muito a falar, é importante lembrar que a gente tem que desenvolver um clima de estímulo, para que todos possam participar. Obviamente ninguém vai ser constrangido a falar absolutamente nada, mas que haja esse clima, né, de possibilidade, que as pessoas fiquem à vontade para emitir suas opiniões. Então, a parte prática, você lê um trechinho, vai se refletindo sobre o trechinho. Quando muito, se você vai ler um texto de parábolas, né, um livrinho de histórias, você lê a história, a parábola, no caso de Jesus no Lar, né, que foi o livro que nós citamos agora há pouco, você pode ler a parábola como um todo para dar o significado, pegar a conclusão a qual Jesus chega, né, no final de todas as parábolas, e fazer uma reflexão, sempre abrindo espaço para os outros companheiros, caso haja mais encarnados, fazerem o mesmo, para que todos compartilhem as suas reflexões. E uma coisa que, a priori, pode parecer até óbvio, né? Mas nós sabemos, né, Marcelo, que não é nada óbvio. Por favor, é importante sempre lembrar, o culto não é um momento para lavar roupa suja. Né? Eu estou com um problema com o Marcelo é meu irmão, então eu estou com dificuldade com ele, aparece algo aqui na leitura, eu estou fazendo a leitura, o comentário sobre, sei lá, perdão, vai, aí aquela coisa, chega e fala, que estou lendo aqui, falei, tá vendo, Marcelo, você precisa me perdoar, meu amigo, tá vendo, eu te falei, você errou, pronto,
quebrou o culto. Quebrou toda a harmonia. Clima de discórdia, né? Não faz sentido. Confronto de ideias. Né? Exatamente, não faz sentido. E mais do que nunca, é importante que aquele que leia faça uma autoavaliação. Então a leitura, o conteúdo do que está sendo lido vale primeiro para mim. Esse tipo de consciência é muito importante. Não pensar que vai valer para o outro. Porque se cada um absorver o conteúdo para si, sem sombra de dúvida, o culto vai transcorrer numa tranquilidade muito maior. E nesses comentários, quando a pessoa lê, se ela tiver dificuldade para entender o conteúdo do que foi lido, porque a gente sabe que os livros apropriados para o culto, eles são mais ou menos didáticos, eles são autoexplicativos, mas pode acontecer, dependendo do grau de conhecimento do iniciante, claro, que ele tenha dificuldade de compreensão. E aí? Bem, se isso acontecer, qual que é a ideia? A ideia primeira é que a gente leia, inclusive eu esqueci de mencionar isso, bem devagar, né? Isso facilita muitas vezes o nível de compreensão. Você fazer a leitura de uma maneira mais lenta, mais pausada, para que todos possam compreender aquilo que está sendo dito, inclusive você. Uma outra alternativa é, de repente, você voltar essa leitura. Então eu estou com uma certa dificuldade aqui, então eu vou voltar no trecho. Ao invés de ler um trecho maior, eu posso ler um trecho menor, de forma que eu possa ir degustando uma frase. Eu não preciso entender, muitas vezes, o texto como um todo. Ela pode também grifar o que ela não entender e procurar saber depois. Claro, não há necessidade de resolver todo o entendimento. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Muito antes pelo contrário, né? Acho assim, essa expressão é muito importante. Nós estamos no culto para degustar o Evangelho. Né? Não é um processo de massa, não há pressa, não há ansiedade, não vai ser aplicada uma prova logo em seguida medindo os conhecimentos auferidos naquele instante. Não, pelo contrário. Então, Ricardo, pode-se, por exemplo, usa o Evangelho segundo o Espiritismo durante o período, faz uma leitura acessória com uma página de Emmanuel, coisa semelhante. Então, feito lá, passados os 30 minutos ou algo assim, aí está no momento do encerramento, como é que se deve proceder? Habitualmente, se dentro do lar tiver, por exemplo, se alguém toca um instrumento musical, vamos criar algumas situações, alguém toca um violão, tiver tocado previamente, também vai fazer uma preparação, né, para que possa ser feita uma prece final. De repente a pessoa vai tocar uma música, né, que prepara o ambiente para a prece final. Se isso não acontece, alguns lares gostam de cantar hinos para preparar o ambiente para uma prece final, então você pode cantar o seu hino. E se também essa não for a tradição, bem, gente, meia hora, alguém tem mais algum comentário a fazer? Uma pergunta educada, gentil, já passou o nosso tempo, 40 minutos, olha para todos os presentes, alguém tem alguma pergunta a fazer? Não. As pessoas fizeram silêncio, então subentende-se que é a hora. Pode-se convidar alguém a fazer a prece de encerramento. Habitualmente é sempre saudável você perguntar, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Então as pessoas se candidatam, né? Por isso que ninguém se candidata, pode perguntar, você gostaria de fazer a prece de encerramento? E habitualmente na prece de encerramento, o que a gente faz? A gente agradece a Deus, antes de mais nada, pela possibilidade daquele culto ali naquele lar, a presença dos amigos espirituais, né, que zelaram com tanto afeto, com tanto carinho por nós, pelas lições. Pedimos, né, para que essas lições que foram naquele momento colocadas à nossa disposição possam encontrar um terreno fértil, né, nos nossos corações, nas nossas mentes, e uma correspondência na prática, né? Porque ali não é só um ambiente teórico, a gente possa vivenciar isso no cotidiano. E pedimos também para que essas energias salutares se estendam a todos os vínculos espirituais que nós tenhamos, independente de quais sejam, porque todos nós estamos crescendo. E lembramos da água. Muito embora a gente saiba que a água já está sendo fluidificada, mais do que nunca, até mesmo para que a gente se vincule ainda mais carinhosamente à atividade, agradecemos a espiritualidade, pedimos e agradecemos a espiritualidade pela fluidificação da água, que a gente vai beber logo em seguida, após a prece de encerramento ser feita. Ricardo, com relação àquelas pessoas que nós anotamos os nomes para fazer prece de radiação, que momento pode ser essa prece? Ela tem que ser no final, pode ser durante o culto? Não, o ideal é que a gente faça ao final, né? Fez-se o culto, estamos estudando todo o processo do Evangelho, estamos fechando, então nós estamos canalizando toda aquela energia que foi alcançada naquele momento para nós. Estamos agradecendo a Deus e pedimos para que toda essa energia saudável seja extensiva aquelas pessoas às quais nós estamos vinculadas, né, pelo sentimento que registramos os seus nomes, né, num caderno, ou livro, endereço, enfim, né, ou endereço do lar. E sempre mentalizando essas energias positivas, na confiança de que os amigos espirituais vão saber muito bem, é claro, canalizar essas energias, endereçando-as, né, para esses companheiros que nós assinalamos.
Perfeito. Agora eu gostaria de adentrar no campo das crianças. Nós deixamos para depois, pelo fato de entendermos ser de suma importância. Sem dúvida. E a gente gostaria de ter ouvido você falar a respeito da metodologia do culto, para depois a gente inserir as crianças. As crianças, elas devem ter um momento especial só para elas, não é isso? Claro, com toda certeza, até para que elas se sintam valorizadas, né, e consequentemente estimuladas a participar do culto. A gente fala o seguinte, Marcelo, que um bom termômetro para você saber se o processo com as crianças sendo bem feito é quando a criança começa a perguntar, e quando que vai ser o culto? Você já tem um vínculo. Um ótimo retorno. Com toda certeza. Habitualmente, o nosso divisor de águas, né, nessa reflexão da participação das crianças, se deve normalmente a dois balizadores. O primeiro, é claro, é a idade, que isso vai interferir profundamente. O segundo, a maturidade. Como assim? Normalmente crianças, né, mais novinhas, vamos lá, 3, 4, 5 anos, talvez até 6 anos, talvez não aguentem ficar muito tempo no culto. Então assim, elas ficam lá quietinhas, quando muito na prece de abertura, e começam a zanzar de um lado para o outro, e não tem sentido nenhum em forçar as crianças a ficarem lá, porque de repente essa forçada faz com que a criança comece a chorar, se for muito novinha, ou fique incomodada e perturbada, e ao invés de nós ficarmos focados, né, na apreensão do Evangelho, vai ficar se preocupando em corrigir a criança. Ó, quieto, fica quieto aí. Quer dizer, vai criar um clima de animosidade. Então, e de dispersão. E de dispersão, não faz sentido. Agora, chega um determinado instante que a criança ela já começa a ter condições de participar. E ela própria dá sinais disso. Porque você pode, inclusive, estimular a criança. Ô, meu filho, né, minha filha, o que você acha dessa ideia? Estimula a criança a falar. A gente às vezes sobrepuja algumas crianças, mas tem 5 anos, é muito jovem. Não se enganem não, tem muitas crianças aí com 5, 6 anos que já começam a trazer comentários muito interessantes, inclusive faz com que elas se sintam partes do processo. Eu acredito que assim, o grande desafio, né, dos pais, ou enfim, daqueles que estejam naquele instante sendo responsáveis pelas crianças no momento do culto, é fazer com que elas se sintam partes integrantes do processo e não simplesmente um processo aleatório. Sabe, eu estou aqui porque não tem outro lugar para eu estar. A criança não pode sentir isso. Você é a favor de atividades lúdicas para as crianças sempre, durante o culto? Com toda certeza, com toda certeza. Por quê? Primeiro que a criança, ela está lá, por exemplo, ela está colorindo. Sabe, ela está pintando, ela está fazendo alguma coisa, ela primeiro vai associar a ideia de que o culto é algo agradável. Então, na medida que ela for crescendo, ela já vai crescer com esse tipo de energia positiva no seu inconsciente, né? Participar do culto é um momento onde eu fico relaxado, onde eu fico bem, onde eu vejo as pessoas sorrindo, com energia positiva. Outra questão, se ela está no ambiente, ela mais do que nunca também está recebendo de uma maneira bem direta e ostensiva as energias, né, dos benfeitores espirituais que estão ali. Então, é um processo muito, muito salutar. E a questão dos livros, né? É muito interessante que haja livros específicos para as crianças. Usar os livros adequados à idade de cada criança. Exatamente. E que hoje as casas espíritas possuem, principalmente aquelas que têm uma biblioteca mais vasta, e mesmo suas livrarias, né, várias obras muito conceituadas, muito positivas, que vão ajudar os pais, enfim, os tutores, quem tiver responsável pelas crianças, a despertarem nas crianças, de acordo com a sua faixa de idade, o interesse às vezes, pela leitura, ou pelo processo lúdico. E, inclusive, existe até um processo passo a passo em muitas dessas obras. É só uma questão dos responsáveis terem o interesse real de cuidar com carinho do culto e, consequentemente, da participação das crianças. Você acha que crianças que estão resistentes para participar do culto, no momento em que os pais vão implementar, e porque pode ser novidade para os pais, né? Os pais claro. Também vão aprender ali a leitura do Evangelho e tal, e as crianças ficam com essa resistência porque preferem brincar, porque preferem ir na casa do colega. Você acha que os pais devem forçar a barra, vamos dizer assim? Não, de forma alguma, senão vai acontecer o inverso do que nós acabamos de falar agora. Porque imagina só a ideia, se você forçar, pelo simples fato de forçar, e tem alguns pais que forçam de uma maneira muito negativa, chegam a ameaçar. Se você sair daqui, você apanha. Olha só que situação. Você está fazendo culto no lar para poder promover a harmonia e você está ameaçando o seu filho para poder ouvir as palavras de Jesus. É contraditório, né? Então, o que a criança vai fazer? Ela vai começar a associar a seguinte ideia: permanecer no culto é uma atitude de sofrimento.
é algo ruim, é algo difícil, estou sendo punido, estou aqui só por obrigação. Isso faz com que muitas crianças criem birra contra o espiritismo. E, na realidade, a birra era contra a metodologia dos pais, que um pouco desavisados, embora amassem os seus filhos, não tiveram muita habilidade para conduzir o processo. Então a criança fica adolescente, ela não quer saber de doutrina espírita de jeito nenhum, porque ela criou uma animosidade gratuita. A ideia é que os pais conquistem os seus filhos com didática, sabe, com carinho, com amor. Então, de repente, o filho está resistente, ele não quer participar hoje. Tudo bem, ele não participa hoje, mas eu sempre vou convidar o meu filho, de forma tal que ele perceba que eu tenho carinho e respeito com ele e sempre vou convidar o meu filho. Mas, gente, isso é uma questão líquida e certa. Se os pais tiverem um jeitinho de cuidar dos filhos, chega um determinado momento que os filhos, por uma questão até de querer agradar os pais, começam a participar. É mais ou menos como você dá o doce para a criança, né? Como o pessoal brinca no ditado, ao invés de você impor o processo. A gente fala que a melhor venda de alguma coisa não é você vender algo, você empurrar algo, é você despertar no outro a vontade de comprar. Desejo a mesma coisa, né? A melhor forma de você difundir um conceito não é empurrar, é despertar no outro a vontade de conhecer. Em que momento do culto e por quanto tempo as crianças devem participar? Normalmente no início. No início, né? No início, exatamente por causa dessa questão, porque às vezes a criança não vai ter muita paciência para esperar até o final. Quando ela tiver uma idade mais avançada, talvez 8, 9, 10, 11, 12 anos, ou até mesmo a criança de 5 anos tem uma maturidade e gosta de permanecer até o final do culto. Aí não há problema que ela acompanhe. Mas ainda assim, é interessante que você privilegie o início. Então fez a prece de abertura, leu o primeiro trechinho, a gente já pergunta para a criança. Você fez o seu comentário rapidinho. E você, meu filho, o que você acha disso? E de uma maneira lúdica, muitas vezes, né? Você conta uma história. Você pergunta, o que você acha desse personagem da história? Você acha que ele fez bem em ajudar outra pessoa? Parábola do bom samaritano. O samaritano, ele fez bem em poder ajudar aquele que estava doente? Quer dizer, você começa a provocar a participação infantil. Logo no início, valoriza-se muito o comentário da criança, de forma que ela se sinta acolhida no seu comentário. Obviamente, se ela faz algum comentário que seja destoante do processo, com muito carinho e sutileza a gente vai fazendo o ajuste, mostrando para ela que o conceito seria outro, mas sempre com carinho. O que o pai e a mãe têm que tomar cuidado é para que não haja impaciência. Porque lembre-se sempre disso, essa impaciência para a criança ela é associada ao momento. Então você acaba criando uma barreira inconsciente para a criança quanto à questão do espiritismo, que não tem nada a ver com a possível inabilidade que nós, como pais, tenhamos em fazer com que essa informação chegue para eles. Ricardo, e quando se inicia a etapa adulta do culto, você acha que obrigatoriamente as crianças precisam se retirar da mesa? Não, não necessariamente. Apenas, claro, se as crianças derem notícia de que elas querem se retirar. A gente fala que você não tem que adivinhar o movimento das crianças. Elas falam por si, começam a ficar agitadas, irrequietas, então elas se retiram. Elas não são obrigadas a se retirar. Elas podem se retirar. Já participaram da prece de abertura, já tiveram oportunidade de fazer o seu comentário, quer dizer, houve um fomento da participação no culto. Bem, as crianças estão liberadas. Ou, se tiver a presença da atividade lúdica, melhor ainda, né? Na atividade lúdica, elas vão se sentir mais mobilizadas, mais motivadas a permanecer. As crianças mais novinhas são muito atraídas por isso, né? Demais, demais. E faz uma diferença muito grande. Agora, o que a gente percebe na prática é que quando há carinho, quando há afetividade e paciência, com toda certeza, à medida que as crianças vão percebendo que o ambiente do culto é um ambiente agradável para elas permanecerem, que elas são notadas, valoriza-se a sua presença, normalmente elas não se retiram. E que se retirem uma ou outra vez, não tem problema. Naturalmente, à medida que o tempo for passando, elas forem amadurecendo, elas vão com naturalidade permanecendo no culto por mais tempo. Muito bem. Você diria que a prática do culto do Evangelho no lar, ou culto cristão no lar, ela fortalece as defesas deste lar contra a investida de espíritos inferiores? Nossa, substancialmente. Substancialmente. Se a prática do Evangelho no lar, ela é feita de uma maneira sistematizada, ou seja, constante, dentro dessa disciplina toda, mostrando a espiritualidade, o compromisso, a seriedade, comprometimento, o prazer, acho que isso é muito importante, sabe? A alegria, o prazer, a vibração da família de estar ali. E às vezes é engraçado, de repente a pessoa pode até fazer sozinha, mas o simples fato da seriedade dela, da presença de espírito dela, vai atrair o quê? Os amigos espirituais que de uma maneira contínua estão higienizando espiritualmente aquele lar em relação às suas energias, estão continuamente, no mínimo,
uma vez por semana, vamos colocar dessa forma, de uma maneira mais ostensiva, mais sistematizada pela presença do culto no lar, estão se fazendo presentes naquele lar. Então é claro que o diapasão, a vibração, o nível vibracional desse lar, ele começa a se transformar, principalmente se houver um envolvimento da família como um todo, quando isso é possível, né? Porque a maioria começa a vibrar em uníssono de uma maneira mais elevada. É então uma espécie de automedicação espiritual para o lar. Sempre. Aliás, essa colocação é muito pertinente, porque muitas vezes as pessoas imaginam que elas têm que sair, né? A medicação está lá fora. Não, nós podemos construir essa medicação. E Marcelo, nossa, a bondade divina ela é extraordinária, né? Ela se manifesta de várias maneiras. Olha que coisa mais linda. O Senhor nos faculta o direito de escolhermos estarmos mais perto dele. É uma questão totalmente democrática. Quer dizer, não é o rico que pode fazer o culto lá, nem o pobre, porque é negro ou branco, ou nasceu no hemisfério norte ou sul. Qualquer ser humano tem a possibilidade de fazer o culto lá. É só desejar. É simplesmente um desejo nosso. Uma vontade verdadeiramente direcionada nossa. As pessoas podem encontrar nas casas espíritas facilidade para serem orientadas quanto à prática do culto no lar. Claro, e deve, inclusive, sempre buscar essas orientações. Você, quer dizer, está assistindo essa conversa nossa, essa entrevista, né? E ficaram algumas dúvidas, vá até a sua casa espírita, converse com o dirigente espírita, que você tiver mais proximidade, enfim, vá conversando com ele e explica, olha, eu gostaria muito de uma orientação. Você tem algumas casas espíritas até um pouco mais estruturadas, né, em relação a algumas tarefas, tem até determinados grupos que são especializados, né, com esse intento, de visitar as casas para implantação do evangelho no lar. Implementação. Exatamente. Então vamos fazer isso. Então participam durante 1, 2, 3 reuniões, enfim, até que a família esteja ambientada ao processo e a partir daí a família vai seguindo, né, por si só com a condução do evangelho no lar. Acho que em síntese é um grande presente que nós nos oferecemos e de quebra, né, ou juntamente, né, como gostam os adolescentes de falar, se beneficiam a família, aqueles companheiros espirituais que estejam afinizados a nós, nem sempre pelo amor, muitas vezes até querendo nos prejudicar, então a gente cresce, eles vão ter que fazer uma escolha. Eles crescem junto, ou então não vão aguentar ficar perto de nós, porque não vão conseguir mais aquela liga que conseguiam com tanta facilidade. Então é uma oportunidade única e o mais interessante, que nós nos oferecemos. Nós podemos nos dar esse direito. Isso é muito bonito. Sabe, essa possibilidade que Deus nos oferta de nós escolhermos a nossa mudança, independente das adversidades que a gente enfrente na matéria ou não, isso está no nosso alcance. É uma questão de nós desejarmos ou não desejarmos. É o livre-arbítrio. Ok. Espiritismo BH agradece a presença do nosso irmão Ricardo Melo. Não precisa nem falar, né? É um grande prazer, uma grande alegria. Eu acho esse projeto, né, extraordinário do Espiritismo BH e até estimulo os companheiros, né, que assistiram, né, generosamente tiveram interesse de assistir essas informações, que assistam às outras entrevistas, divulguem todas as entrevistas, divulguem o site para que mais companheiros, não só espíritas, inclusive que não sejam espíritas, que às vezes é interessante, Marcelo, a pessoa tem até receio de ir no centro espírita, sabe? Ela diz, não vou no centro não, porque eu não sei como é que é esse negócio. Mas na casa dela, ela entra na internet, ninguém está vendo. Assiste uma palestra e vê que espiritismo é isso. É um convite à autotransformação, esse autoburilamento, que não tem nada desse ritual e dessa mística que, infelizmente, muitas pessoas por hora ainda acreditam que tenha. Esse convite para que nós possamos crescer cada vez mais, da maneira mais simples possível, tendo como base o Evangelho do Senhor. Ok. Muito obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!